Pokémon Quadrinhos foi uma minissérie lançada em 4 partes pela editora Conde, antes deles iniciarem realmente com os mangás que ficaram bem mais famosos depois. Aqui é 1999. No ano seguinte, a Conde dava um passo importante para os mangás no Brasil quando lançou Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco. Mas até então, não tínhamos tantos mangás no Brasil, né? Na verdade, eram bem espalhados, né? Teve o Akira pela Globo, teve a Lenda de Kamui pela Abril, uma minissérie em 3 partes, mas é um mangá que a Abril lançou da metade para outra metade, nem pegou o começo, nem pegou o fim. Teve Lobo Solitário da Cedibra, depois a Sampa também lançou Lobo Solitário, né? Um dos dois lançou muita coisa, acho que uma lançou 5, outra lançou 7 ou foi 9, não tenho essa certeza. E o mais longo que se teve nesse período foi o Akira mesmo da Globo, que chegou a concluir anos mais tarde, né, já 98, 99, foi que a Globo conseguiu concluir por conta de atrasos do próprio Katsuhiro Otomo. Em 1999, a Conrad lança essa minissérie, que é uma minissérie em formato americano, capa cartão, papel interno, papel offset, e essa aqui é uma versão de leitura ocidental. Ela foi lançada lá fora originalmente, nos Estados Unidos no caso, pela Viz Comics, que era uma editora que trazia, né, e espelhava as páginas para o mercado estadunidense, porque os americanos eles não tinham, eles achavam muito estranho ler no sentido oriental, e isso era uma barreira, né? De repente, se caso a Viz tivesse lançado em formato original, talvez fosse um fracasso, né? Então eles resolveram espelhar e trazer em formato americano. Aqui tem roteiro e arte do Toshihiro Ono. É um quadrinho que eu acho que na época que eu peguei, eu fiquei bem impressionado porque o traço do Ono é um traço que lembra só um pouco a animação, né, da época que fazia sucesso. A história também é um pouco diferente, apesar de ter o mesmo paralelo com a animação, os personagens eles são um pouco, têm características pessoais um pouco diferentes da versão animada. Isso eu lembro que na época me impressionou, porque não era coisa, não sei se era isso que eu esperava, né? Mas eu lembro que eu fiquei bem impressionado com essa versão do Toshihiro Ono. O que eu não sei é se esse material já foi relançado no Brasil de alguma forma, porque a Panini hoje lança muita coisa do Pokémon, né? Eu não sei se o material do Ono foi reeditado em algum desses mangás da, da Panini. Seria interessante. Eu pegaria. Eu sei que depois daqui ainda tem mais material do Ono. E se saísse, eu não sei se já saiu, essa informação eu realmente não detenho, mas se saísse essa versão aqui novamente e a sequência dela, eu tensionaria em pegar. Eu acho esse material bem legal, ele é diferente, apesar de ter as características da animação, os personagens eles têm uma personalidade diferente da versão da animação. Eles são um pouco mais engraçados e até um pouco mais sacanas aqui, sabe? E o traço do Toshihiro também é bem legal, né? É um traço. Ele não tenta emular a animação, muito pelo contrário, ele tem o traço dele. O traço é particular. Isso também é muito válido o trabalho do Toshihiro. Alguns personagens, como eu disse, como o Brock e a própria Misty, eles não têm as mesmas características da animação. Eles são um pouco mais intensos se a gente for comparar com a animação. Propaganda da Nintendo World, Herói 2000, na quarta capa, né? Mais Nintendo World e mais Nintendo World. Eram produtos que a Conrad também lançava, né? Tinha um Pokémon Clube, cara, Pokémon fazia muito sucesso. Ó, pôster, mais Nintendo World. A Conrad lançou muita coisa legal na banca que era interessante de colecionar. Bom, fica aí esse registro de Pokémon quadrinhos. Meu primeiro mangá completo foi justamente esse aqui, essa versão da Viz em formato americano e leitura espelhada, né? Leitura ocidentalizada.